nosso agradecimento por se disponibilizarem a estar aqui hoje connosco, esta manhã, falando num tema que a todos nos diz muito e creio que neste momento particular de tudo o que está a acontecer, nos diz ainda mais, e se calhar até noutras perspectivas. Provavelmente isto não é fazer propaganda a nenhum serviço de streaming em particular, mas a Netflix agora tem um programa, uma série, com o Robert De Niro, já numa fase avançada da vida, e a série chama-se Zero Day. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, se não. Enfim, para quem tem interesse nestas áreas, tem uma particularidade que é, como o nome indica, não é? Zero Day está relacionado com um incidente, mais do que um incidente, uma sucessão de incidentes de segurança e com impacto na segurança nacional. E também isto deu um bocadinho ao mote àquilo que eu tinha pensado partilhar aqui convosco hoje e que tem a ver com o deixarmos a visão em silo da cibersegurança e passarmos a ter uma visão um bom bocado mais vasta. Esta ideia do silo é algo que para nós, que também temos pessoas que, enfim, se preocupam com as questões dos dados, é um tema muito comum. A questão dos silos de dados tem sido um problema das organizações ao longo dos anos. Não é? E, portanto, há um mantra que é dizer vamos ligar estes silos, vamos deixar de ter os silos. E na cibersegurança temos um bocadinho a ideia também que há os silos ainda. E, portanto, o tema aqui, hoje, quando eu digo a broader view, é um bocadinho deixarmos de ter a ideia de, ok, isto é o meu problema, é o problema dele. Não, as circunstâncias atuais é um problema de todos. Portanto, eu iniciava aqui só um contexto sobre as ameaças e sobre o tipo de ameaças. E os dados são da ENISA, portanto, que é a agência europeia que se preocupa com os aspectos estruturais da cibersegurança, e temos o caso, os incidentes mais comuns, que ainda são entre 2023 e 2024, são os denial of service, depois, a seguir temos os ransomware e depois a seguir temos tudo o que tem a ver com dados, engenharia social, malware e ataques à supply chain. Há uma coisa que eu acho que é inegável e todos hoje sentimos, que estes ataques já não são isolados no sentido que já não há ideia, presumo que já ninguém tem a ideia, que são grupos amadores, ou o jovem, ou o conjunto de jovens que na garagem dos pais está a fazer um ataque de denial of service em larga escala. Portanto, isso já não acontece. Ou seja, acontecerá eventualmente, mas ataques deste tipo são ataques de atores estatais. Ou grande parte deles são ataques de atores estatais, com grandes recursos, com grande capacidade de fogo. Portanto, claro que nós temos a noção de que, à medida que a digitalização acelera, e obviamente nós, a IT Insight particularmente, foi criada sob a premissa de ajudar a transformação digital e promover, aliás, o nosso primeiro número, o número fundador da revista, foi Transformação Digital. E começamos a falar de transformação digital quando pouco se falava ainda do tema. E, portanto, nós tentamos ajudar a acelerar a transformação digital. Mas isso tem uma contrapartida, que é estamos todos expostos em termos do mundo digital. E, portanto, hoje já não há ameaças que sejam exclusivamente digitais. Aliás, isso é muito, 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 muito visível no tal Zero Day, na tal série Zero Day, em que o ataque, a sequência de ataques, tem consequências reais e acabam por morrer naquela sequência de ataques, acabam por morrer milhares de pessoas. E hoje é perfeitamente
previsível que isso venha a acontecer, um ataque em larga escala sobre infraestruturas de energia ou infraestruturas de transporte, provavelmente terá essa consequência. Portanto, estamos numa altura de transição e eu hoje não ia... Seria um bocadinho uma tendência natural se focar isto sobretudo na AI. É um tema que é avassalador no sentido em que pode ocupar todo o espaço que nós quisermos. Havemos aqui na mesa de redonda a falar um bocadinho disso, mas o facto é que também é incontornável em termos de cibersegurança. São dados da ENISA e expôs, portanto, isto é de um relatório muito recente, os dados são muito recentes, de um relatório recente da ENISA, que as ameaças de cibersegurança para 2030, embora não exclusivamente e de forma nenhuma e nunca o serão, dominados por AI, mas tenderão a ter uma componente muito grande. E, portanto, quando falarmos aqui em desinformação, quando falamos em digital surveillance, portanto, vigilância digital, quando falamos em tudo o que tem a ver com supply chain, por exemplo, com as linhas de abastecimento e com as cadeias de abastecimento, é evidente que estes ataques são muito potenciados hoje e são maximizados pela utilização de IA. E mais uma vez, e como todos, creio que todos sabemos, há atores estatais, há atores governamentais com grande capacidade, mais uma vez, com grande capacidade de processamento e alguns neste momento em posições muito elevadas, não vale a pena estar a citar, mas com alguns dos maiores clusters do mundo. Portanto, algumas destas ameaças são sustentadas, de facto, por capacidade tecnológica muito elevada. Estamos muito para além, muito para lá do conjunto de habilidosos ou de jovens ou de amadores apenas com um conjunto de servidores básicos. Portanto, deixa-me só ver. Okay. Saltei aqui, certo. Okay. Há um aspecto importante e creio que todos sentimos que para além das máquinas e para além dos clusters e para além da grande capacidade de fogo, há aqui um salto qualitativo que é preciso ser dado relativamente à capacidade humana. E eu não digo que não me refiro simplesmente à capacidade tecnológica. O que hoje se sente é que as necessidades das pessoas que estão nestas áreas são transversais, as necessidades de conhecimento. E, portanto, é evidente que precisamos de pessoas que saibam muito de networking, é evidente que precisamos de pessoas que saibam muito de aspectos básicos da engenharia de sistemas, digamos assim, mas é evidente também que estas pessoas têm que ter uma percepção mais global, e em cada organização precisamos disso, não é? Ter uma perspectiva mais global, mais estratégica relativamente à cibersegurança. Deixamos de ter aqui um problema simplesmente tecnológico, ou seja, não é possível enquadrar a cibersegurança, peço desculpa, não é possível enquadrar a cibersegurança simplesmente como um problema tecnológico. Hoje é um problema geopolítico, é um problema estratégico e afeta profundamente não apenas uma organização, mas um conjunto de organizações. Portanto, temos também que ter a noção, e eu acho que neste momento, se calhar, se perguntássemos há 3 anos atrás, e tendo em conta que os 3 anos, enfim, que passamos agora uma efeméride de um problema grave de segurança na Europa, se calhar na Europa não estávamos tão cientes desta interconexão. Para o bem e para o mal, obviamente para o mal, mas neste momento estamos todos cientes de que a ideia de que uma entidade única, seja uma empresa, seja um país, consegue debelar uma crise, está completamente fora de questão. Portanto, o que estamos a falar atualmente é desta interconexão, desta capacidade de reforço mútuo, desta capacidade de ter uma força de resposta, uma força de resposta única, porque
uma das coisas que acontece é se há algum problema, por exemplo, numa cadeia de abastecimento, se há um compromisso de uma cadeia de abastecimento, há um problema grave, que é comum a todas as entidades. Eu costumo, um dos exemplos que eu às vezes utilizo até em termos de aulas, enfim, os meus alunos, para explicar a questão destas ameaças, normalmente um dos meus temas favoritos é o tema do IoT. E o IoT é algo que nós... honestamente, eu acho que IoT, Internet of Things, eu sou um bocadinho purista e a parte da internet aqui acho um bocadinho mal aplicada, até porque os protocolos, muitas vezes, enfim, não são standard e, portanto, não constituem uma verdadeira internet. Agora, o IoT é um problema potencial sempre a prazo, porque a maior parte destes dispositivos, como todos sabemos, raramente, se é que alguma vez são atualizados. E, portanto, alguns hoje são utilizados para potenciar ataques de denial of service, por exemplo. Têm capacidade de processamento, têm sistemas operativos, têm ligação à internet, estão unpatched e vão estar unpatched. E vão continuar a ser unpatched ao longo de décadas, porque o tempo de vida vão estar unpatched, porque ninguém compra um dispositivo. Nenhum fornecedor que venda um dispositivo de 50 euros, não é, vai continuar a fazer patches para o device durante 2 anos ou 3 anos. Nós sabemos relativamente aos telefones, e já existem telefones no mercado que custaram 1000 euros, de certeza, ou mais, e que passados 3 anos já não têm patches. Portanto, ou 3 anos, ou 4 anos, os fornecedores têm vindo a alargar o prazo, mas passado um prazo de 3 ou 4 ou 5 anos, enfim, deixam de estar atualizados e, portanto, estão expostos a todos os problemas de segurança. Portanto, agora imagine-se isto à escala dos dispositivos da IoT, que ninguém sabe exatamente quantos é que estão, até que cada um de nós tem, e, portanto, temos um problema complicado e complexo, muito complexo em termos de segurança no futuro. E, portanto, obviamente que os atores estatais e outros estão perfeitamente cientes disso e exploram de todas as formas possíveis. Eu sou um fã relativamente àquilo que são as possibilidades do quantum computing e acredito que o quantum computing vai transformar muita coisa, mas, mais uma vez, e aqui numa nota positiva, vai transformar muita coisa, numa nota negativa, vai transformar muita coisa. Portanto, como se sabe, as capacidades mais elevadas de processamento são normalmente usadas por atores estatais, portanto, sempre que surgem, não é? E, portanto, o potenciar de capacidades computacionais elevadas são sempre potenciadas por atores estatais inicialmente, para quebrar cifras, etc. E, portanto, isto não vai acontecer o mesmo. Portanto, isto para dizer, todas estas inovações têm um lado positivo e devemos ser entusiastas quanto a elas, naturalmente, mas eu não sou a favor de que simplesmente... há muita gente que diz, a Europa regula demais. É verdade. A Europa ata-nos as mãos e os pés muitas vezes, mas também não é possível pensarmos que este universo é totalmente aberto. Surgiu agora, e quase a terminar, surgiu agora um LLM novo, não vou dizer qual, mas que surgiu para ser livre em termos daquilo que responde. Aí, rapidamente alguém começou a perguntar como é que se fazem armas químicas. E ele responde. O perguntar, todos perguntam. Responder, nem todos respondem. Agora respondem. Portanto, a questão é tão simples quanto isto. Quem diz armas químicas, diz outro tipo qualquer de coisas e que tem a ver diretamente com a cibersegurança. Portanto, posto isto, isto é o que vamos debater aqui. Todos os países da Europa, né, têm um compromisso de ter uma estratégia nacional de cibersegurança. Portugal tem e, felizmente, tem feito muito bom trabalho nesse sentido. Não devemos descansar sobre os louros. Não estamos ainda, ou não estamos tão avançados quanto poderíamos e deveríamos estar. Sabemos que o caminho não é fácil, que é trabalhoso, é custoso, mas é um caminho, ou seja, não há aqui um destino, é um caminho. E, portanto, nós enquanto Portugal, e já agora em termos enquanto Península Ibérica, estamos atrás
enfim, em termos daquilo que é a nossa preparação. E quando digo preparação, digo até proatividade. E, portanto, quando falamos da terceira geração de estratégias nacionais de cibersegurança, estamos a falar de proatividade. Não é reatividade, é proatividade. E, portanto, o que nos falta agora é dar esse salto. E, portanto, isto era um bocadinho e estou a terminar, mas era um bocadinho também para chamar a atenção. Não é a altura para sermos reativos. Não é a altura para reagir depois. É a altura para ser proativos. Pronto. Portanto, esperamos. Também aqui um bocadinho o nosso foco aqui na IT Security é ajudar a criar awareness sobre estes temas desta forma. Agradeço a vossa atenção e vou passar a palavra ao Rui Tamião fazer uma entrevista. Obrigado.